Então eis que num dos momentos mais históricos para o Brasil até hoje, na história da política no mínimo, um senador foi preso. Foi para a cadeia por obstrução de justiça, por Constituição. Se ele é pego em um crime flagrante e inafiançável, ele pode ser preso sim, enquanto senador, mesmo com foro privilegiado. E é isso que aconteceu. O vídeo vai ser um pouco da narração dos fatos, do que aconteceu, o que foi revelado a partir da prisão dele, da gravação que foi entregue pelo filho do Cerveró, de conversas com Delcídio Amaral, o pânico que tomou os políticos do Senado, de vários tipos, não só do PT, e o que isso pode significar em termos de política para o Brasil indo para frente. Pode pensar nesse vídeo como uma união de várias notícias que são difusas em um, e um pouquinho numa discussão de, bom, e agora? Por que ele foi preso? Obstrução da justiça. Por quê? Porque ele foi pego organizando a fuga do Nestor Cerveró para a Espanha. Ele fugiria por terra para o Paraguai, e no Paraguai ele pegaria um jatinho do dono do BTG Pactual, um banco, muito amiguinho do PT, pegaria esse jato e iria para a Espanha, onde ficaria escondidinho, e iria receber 4 milhões de reais para fazer isso, e mais 50 mil reais mensais para ele e para a família dele, supostamente vindos do BTG Pactual. Importante lembrar que isso aqui é tudo supostos, é acusações, é as coisas das gravações, não estou dizendo que ninguém é culpado, não me processe. Mas outras coisas foram reveladas durante a gravação que foi feita dele, que foi o que escancarou, que foi o que tornou a situação realmente ridícula e absolutamente vergonhosa, não só para os senadores do PT, mas para os senadores de maneira geral. O Estado foi exposto. Foi exposto, isso é o que acontece a portas fechadas. Senadores fazem isso. Um senador fez isso. Será que todos os outros fazem? Não sei. Mas o questionamento agora foi erguido e a população tem agora esse questionamento na cabeça deles. Será que foi um ou será que é a norma? Será que é a maioria? Será que é uma minoria? O que será que está acontecendo? E como eu disse, o Estado foi exposto. Enquanto a gente tem um Estado grande, esse tipo de coisa vai acontecer. Enquanto o Estado tem órgãos para regulamentar bancos, para regulamentar multas, para salvar empresários, para colocar multas ainda maiores, enquanto o Estado tem enormes empresas e concessões, e isso vai acontecer. Estado grande e roubo grande. Enquanto o Estado tem a patinha na economia, vai dar merda. Para falar em português claro. Algumas pessoas não gostam que eu fale palavra no vídeo, eu evito, mas vamos falar em português claro. O que mais que foi revelado na gravação dele? Primeiro que ele tinha acesso às delações do Cerveró. E por que eles queriam que o Cerveró fugisse? Ele e o dono do BTG Pactual, que também foi preso, André Esteves, foi preso também. Porque os dois estavam envolvidos em coisas que apareceriam na delação do Cerveró. A negociação era para ou o Cerveró fugir, ou para isso ser omitido da delação do Cerveró. E também pode ser que eles queriam de maneira geral anular a dele, a delação dele e a de outros, como era falado na gravação. Mas o que mais foi exposto? Primeiro, uma coisa gravíssima, que eles tinham acesso às delações do Cerveró. Eles tinham a delação, o papel, o que ele falou. Isso é sigiloso, porque envolve políticos com foro privilegiado, e isso foi vazado. Se isso foi vazado por alguém, então tem alguém vazando dados sigilosos de uma investigação, que é a investigação mais importante da história do Brasil. Isso está vazando para políticos. Quais, para quem, quanto, não se sabe, gravíssimo. O que mais? Na gravação ele fala que ele tinha influência no STF, em cima do Dias Toffoli, do Zavascki, e que poderia ter indiretamente em cima do Gilmar Mendes e do Fachin. Ou seja, a Polícia Federal teve que ir para o STF falando: olha, vocês podem prender esse cara aqui que está dizendo que manda em vocês? Um pouquinho vergonhoso para o STF também. Que mais? Que estava dentro da delação premiada do Cerveró, que foi assinado, foi celebrado. Adoro esse termo, celebrada. Celebramos que esse cara entregou esse bando de bandido aqui. Que o nosso querido político tinha recebido 1,5 milhão para a tentativa de eleição dele para governador do Mato Grosso do Sul. Isso teria vindo da Lava Jato. Que o BTG, o Banco BTG Pactual, do André Esteves, tinha feito pagamentos para Collor. Collor, ai querido, de novo. Para bandeirar postos de gasolina, irregularmente.
Eles tratam o Fachin como o ministro que resolve tudo, que ainda bem que o Fachin foi nomeado, porque agora ele resolve tudo, que foi muito bom que isso aconteceu. Que a Dilma sabia tudo sobre Pasadena, estava em cima e cobrava o Delcídio Amaral diariamente sobre isso. Que o advogado do Nestor Cerveró tinha sido cooptado, o que explica por que ele perdeu prazos de defesa do Cerveró e foi multado por isso pelo Sérgio Moro. Ele foi comprado para não defender ele de verdade, assim deixando ele mais vulnerável às influências do Delcídio Amaral. Que essa é a mais nojenta, essa é a mais cara de pau. Que mesmo enquanto tinha gente sendo presa, o Delcídio Amaral estava tentando armar um esquema dentro do setor de TI da Petrobras, porque era função meio e poderia ser mais fácil organizar umas licitações sujas ali dentro. Até o Romário apareceu no meio, só faltou o Tiririca aparecer no meio, mas até o Romário apareceu no meio. Não, sério, só faltou o Tiririca surgir ali. Apareceu o Romário, que, não sei se vocês lembram, foi acusado de ter uma conta na Suíça, e provou através de documentos que ele não tinha. Foi acusado que, na verdade, o BTG fraudou esses documentos para ele ele apresentasse que ele de fato tinha contas na Suíça. De novo, acusações são as coisas que estão surgindo, não estou dizendo que sim ou que não. Romário, não me processe. E essa também é pesada, que o Michel Temer, vice-presidente da República, estava preocupado com Zelada, que está preso, que delatasse ele ou algumas coisas sujas que podem ter surgido ali. Delcídio Amaral foi preso, flagrante crime. É uma notícia legal acordar isso e olhar, senador preso. Foi interessante. Foi interessante também ver a reunião de pauta do antagonista, todo mundo rindo ali. E foi pro STF, eles confirmaram a prisão dele, e aí foi pro Senado. E aí aquela coisa que você achava que não ficava pior, piorou. Porque aí eu assisti ao vivo, foi horrível. Ver os senadores fazendo discursos sobre isso. Era o senador dizendo que estava em vergonha de estar na casa, de ser parte daquilo. Era o senador tentando defender. Era moto na rua. Acontece bastante. Era o Renan Calheiros tentando dizer que não foi bem o flagrante, veja bem, que isso aqui é meio... calma. E, mais preocupantemente, senadores falando que isto era um precedente. Supostamente, boatos correm que o Sarney também declarou que, olha, cuidado ao votar para manter o cara preso, porque isso abre um precedente. Políticos podem ser presos no seu mandato, ser flagrados. Abre um precedente para a execução da Constituição. Que horrível, né? Pra você ver o quanto que alguns caras desses acham... Como que alguns caras desses acham que é a relação deles com a lei, né? Cuidado que vai abrir um precedente pra eles cobrirem a lei, hein? Aí você tinha que ver os senadores discutindo se o voto ia ser aberto, porque tinha gente que queria que o voto fosse fechado, que ninguém ficasse sabendo quem votou pra soltar, quem votou pra prender. E havia outro boato também, que eles iam tentar salvar o Delcídio e mandar soltar, até que o PT entregou. O PT, o Rui Falcão, diretório central do PT, emitiu uma nota falando, esteja entregue, não é nosso, não tem nada a ver, não sei, não vi nada. O que ele faz pessoalmente não tem nada a ver com o partido, pode crucificar. E crucificado foi. Apenas 13 senadores votaram pela sua soltura, entre eles notórios do PT, e um cara de Roraima que ninguém sabia que ele existia até então. Não sei se ele tem... Eu queria saber, tem alguns senadores lá que eles têm menos votos do que algumas pessoas têm inscritos em canais do YouTube. Só botando isso aí. Renan Calheiros foi eleito com 840 mil votos pro mandato de senador dele atual. O David Jones, do Gameplay RJ, que me ajudou bastante esse canal, tem 3 vezes isso só de inscrito. Pra você ver como é que funciona essa democracia, né? Mas foi interessante ver os senadores discutindo... Mas como assim a Polícia Federal entrou aqui e prendeu um senador por estar cometendo um crime? Que história é essa? Que história é essa? Foi muito divertido ver o Senado, o Estado, os políticos expostos ali, reduzidos a humanos. Tira a casca, né? Tira o fórum privilegiado, tira isso, tira aquilo, tira a guarda, tira não sei o que. Não, vocês podem ser presos sim. Vocês são humanos, vocês são mortais, memento mori. Foi interessante. O que isso significa? Isso significa que agora, vale lembrar, Delcídio Amaral era o chefe do governo no Senado, escolhido por Dilma. Então esse
era o cara que fez tudo isso. Foi o cara que a Dilma escolheu para representar a gente lá no Senado. Chefia. Que significa, bom, que agora todas as votações do PT tentando organizar ali para fazer no Senado... complicou. E uma dos motivos por que ele foi prontamente entregue, porque agora o governo ainda tem que passar pelo Senado uma alteração na lei de diretrizes orçamentárias, porque o governo originalmente falou que teria um superávit de 1,1% no ano, e agora ele está querendo dizer, de 1,1% do PIB, na verdade agora eles estavam querendo dizer que na verdade faltou 120 bi, a gente errou a conta um pouquinho, assim, a gente errou por 1/4 de trilhão, sabe? Pô, nunca aconteceu com você, assim, você foi no mercado, você planejava gastar 10 conto para comprar uma coca, uns pãozinhos, uma bolacha, e você, putz, gastei 1/4 de trilhão. Ai, sabe, acontece, normal. Mas isso ainda tem que ser votado no Senado. E se não for votado, foi adiado para o dia 3 de dezembro, obviamente, porque o cara que estava organizando a investigação, como é o tema do vídeo, foi preso. É tão legal falar isso. O cara que estava organizando a votação para salvar a Dilma do impeachment foi preso. É tão bom falar isso, vocês não têm nem ideia. Mas essa votação estava sendo organizada, agora ela foi jogada para o dia 3. Se ela não for votada, o governo Dilma Rousseff vai ser obrigado por lei a contingenciar, e contingenciar significa guarda para não gastar 100 bilhões de reais pro ano que vem. Porque não tem orçamento, porque tem que cumprir o superávit, a meta não foi, então tem que fazer. Para isso teria que dar um calote na folha de pagamento, não pagar programas sociais, não gastar com nada, imprimir dinheiro e vender o Palácio do Planalto. E o helicóptero da Dilma. E talvez alguns ternos dos senadores ali. Provavelmente a estátua da Praça dos Três Poderes também vai ter que vender, penhorar, sei lá. Ferrou. E se isso não acontecer, obviamente o Dilma também pode entrar na ilegalidade, não cumprir a lei, não contingenciar esses 100 bilhões de reais e dane-se. O que daí deixa ela vulnerável, dos dois lados deixa ela vulnerável para o impeachment. Então o governo que estava pensando que tinha uma luz no fim do túnel, que tinha sobrevivido 2015, o plano de governo esse ano foi sobreviver 2015, não ser empichado. Tava quase ele pensando, sobrevivemos... Quase lá, né? Ops. E agora pode entrar em 2016 muito fraco, isso se chegar até lá. Porque como a Dilma está envolvida nas gravações dele, fortalece-se ainda mais as pessoas pedindo uma renúncia, que não vai vir, mas fortalece. E esfacela-se o resto da base governista, porque agora, se você antes apoiava porque queria apoiar, agora tá duvidado se você apoia porque você realmente quer apoiar ou porque tem algum chuleco ali embaixo. E agora ferrou. Agora ferrou pro governo, vão ter que erguer um novo cara. O suplente dele é o sogro da filha do Bunlai. É ridículo. E agora todo mundo perdeu o respeito. Chegou ao ponto em que o Caiado defendeu que todo mundo renunciasse e chamassem novas eleições, porque basicamente a galera perdeu a moral na rodinha. E eu acho que foi até um pedido sensato. Isso é uma coisa um pouco comum em parlamentarismo, né? Todo mundo renuncia e faz as eleições de novo, porque todo mundo perdeu a moral e finalmente aconteceu um grande abalo do respeito das pessoas pelo Senado. Caiu a máscara, né? Agora foram expostos os humanos por trás da coisa. E eu acho isso bom. Que a população lembre o que é isso, o que eles realmente são, o que realmente acontece, o que você realmente não sabe do que eles estão fazendo lá, de todas as reuniões. Quer dizer, peraí, você tem todos esses senadores e deputados, e empresários e banqueiros em Brasília, e todos eles fazem reuniões, e o que será que eles falam? O que será que é discutido? Moda? Vídeo, jogo, Minecraft? Se o novo Assassin's Creed é bom ou ruim? Óbvio que não. E agora a galera vai começar a pensar, peraí, Lula se reuniu com tal. Já pensava antes, mas mais e mais esse pensamento cresce, e o governo, o Estado, é realmente exposto pelo que ele é. O governo grande dá nisso. Quanto mais patinho o governo tem na economia, mais isso acontece. Quanto mais poder um senador tem, mais esse tipo de coisa vai acontecer. Quanto mais leis, mais burocracia, mais poder do governo, mais dinheiro na mão deles, mais você vai ver isso, não tem jeito. Essa é a consequência de um governo grande, corrupção grande. Se quer acabar com corrupção, acabe com o Estado. Não tem outro jeito. Dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.